Já pensou no seu corpo como se fosse uma grande empresa biológica? Uma empresa que não funciona com órgãos isolados, mas sim com fluxos fisiológicos e bioquímicos totalmente integrados. Cada setor tem uma função clara, cada molécula tem uma tarefa específica. E a doença? A doença aparece quando o fluxo entre esses setores se desorganiza. É por isso que um bom profissional não se limita a tratar sintomas ou números de exames de laboratório. Ele analisa processos, vias metabólicas e, o mais importante, as portas de entrada do desequilíbrio. Pense comigo nos principais setores dessa empresa. O sistema nervoso central, que é a diretoria. O sistema endócrino, que é o departamento de comunicação, as mitocôndrias, que são as usinas de energia, o intestino, que é o controle de qualidade e importação, o fígado, a nossa grande indústria de processamento, os músculos, que são os operários e o estoque de energia, e o sistema imune, que é a segurança e manutenção. Quando esses setores estão alinhados, a saúde prospera. Agora, vamos aplicar essa lógica a uma doença que todo mundo conhece: o diabetes tipo 2. Muita gente pensa que diabetes é uma coisa só, mas a verdade é que ele não é uma doença única. Ele é um estado metabólico final. E a parte mais interessante é que ele só pode ser alcançado por algumas portas fisiológicas específicas. Fora dessas portas, simplesmente não existe diabetes tipo 2. Vamos conhecer essas portas. A primeira porta é o intestino. Imagine uma entrada desregulada na sua empresa, uma absorção muito rápida de glicose causada pela hiperatividade de transportadores, uma dieta pobre em fibras e uma microbiota intestinal empobrecida. O que acontece? Picos de glicose no sangue repetidamente, levando a uma produção excessiva e crônica de insulina. A consequência direta disso é que os receptores de insulina, que são como as fechaduras das células, começam a ficar cansados e não respondem mais tão bem. É a dessensibilização progressiva. A segunda porta é a inflamação sistêmica. Pedaços de bactérias, a gordura visceral que se acumula na barriga e até mesmo gorduras oxidadas que consumimos podem ativar o nosso sistema imune de forma crônica. Essa ativação libera substâncias inflamatórias que interferem diretamente na sinalização da insulina. O resultado? Uma resistência à insulina que não depende nem de quanto açúcar você come. O corpo fica inflamado e simplesmente não consegue usar a glicose direito. A terceira porta está nas nossas usinas de energia, as mitocôndrias. Se faltam cofatores essenciais como vitaminas do complexo B, magnésio ou ferro, ou se o corpo está sob muito estresse oxidativo e inflamação, as mitocôndrias perdem a capacidade de queimar a glicose para gerar energia. É como se a própria célula se recusasse a receber mais glicose, como um mecanismo de autodefesa para não se sobrecarregar. A quarta porta é o fígado. Normalmente, o fígado para de produzir glicose quando os níveis no sangue já estão altos, mas por causa do estresse crônico, com níveis elevados de cortisol ou por uma falha na própria sinalização da insulina no fígado, ele continua produzindo glicose sem parar. É como uma fábrica que não desliga, mesmo com o estoque já lotado. Isso mantém a glicemia alta o tempo todo. E a quinta porta, os músculos, o sedentarismo, a inflamação e a perda de massa muscular reduzem a quantidade de transportadores de glicose nos músculos, os famosos GLUT4, e diminuem a atividade de sensores energéticos como a AMPK. Isso significa que os músculos, que deveriam ser os maiores consumidores de glicose do corpo, simplesmente não conseguem mais captá-la do sangue. E para onde vai essa glicose? Sobra na circulação. Agora perceba o ponto-chave. O aumento da glicemia, o açúcar alto no sangue, é o final do processo, não o começo. É a consequência de uma ou mais dessas portas estarem abertas e desreguladas. É por isso que simplesmente baixar a glicose não é tratar o diabetes de verdade. Quando você só foca em reduzir o número no exame, você não restaura a sensibilidade à insulina, não melhora a função das mitocôndrias, não corrige a inflamação de base, você está apenas mascarando o problema, colocando um band-aid em uma ferida que continua
infeccionada por dentro. O verdadeiro tratamento do diabetes tipo 2 passa por organizar o sistema, por fechar a porta de entrada do problema. E esse mesmo raciocínio se aplica perfeitamente à hipertensão. A pressão alta também não é uma doença única. Assim como o diabetes, ela é um estado final que surge quando várias portas falham. A primeira porta da hipertensão é um endotélio, o revestimento dos nossos vasos sanguíneos. Quando ele sofre com inflamação, glicação pelo excesso de açúcar e estresse oxidativo. Sua capacidade de produzir óxido nítrico, a molécula que relaxa os vasos, diminui drasticamente. A consequência, os vasos perdem a capacidade de dilatar, ficam mais rígidos e a pressão sobe. A segunda porta é o rim, uma ativação exagerada de um sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona faz com que os rins retenham mais sódio e água do que deveriam. O resultado é um aumento do volume de sangue circulando no corpo, o que naturalmente aumenta a pressão dentro dos vasos. A terceira porta é o sistema nervoso. O estresse crônico, seja ele metabólico, emocional ou até mesmo pela privação de sono, pode deixar nosso sistema simpático e o sistema de luta ou fuga ativado o tempo todo. Essa ativação constante causa uma contração persistente dos vasos sanguíneos, a vasoconstrição, e isso eleva a pressão. A quarta porta é o metabolismo, a resistência à insulina, aquela mesma que vimos no diabetes, também tem um papel aqui. Ela aumenta a retenção de sódio pelos rins e ativa o sistema nervoso simpático. Essa é a ligação direta e perigosa entre hipertensão e diabetes. Um problema puxa o outro. E, por fim, a quinta porta são, de novo, as mitocôndrias, um déficit de energia nas próprias células que formam os vasos sanguíneos, reduz a capacidade deles de responder aos sinais do corpo. Eles não conseguem relaxar e contrair de forma adequada, levando a uma rigidez arterial progressiva. Mais uma vez, o aumento da pressão arterial é a consequência, não a causa primária. É o resultado final de um ou mais dessas portas estarem desreguladas. Por isso, assim como no diabetes, simplesmente baixar a pressão com um remédio não é tratar a hipertensão na sua raiz. Reduzir a pressão sem corrigir as portas de entrada. Não repara o endotélio, não ajusta a função renal, não diminui a inflamação e não reorganiza o metabolismo. É apenas um controle de marcador e não um tratamento fisiológico que busca a causa. E aqui chegamos ao princípio final, a grande lição de hoje. Doenças que têm o mesmo nome, como diabetes tipo 2 ou hipertensão, não têm necessariamente a mesma fisiologia por trás. Pacientes com o mesmo diagnóstico podem ter portas de entrada completamente diferentes para o mesmo problema, e é por isso que eles não devem, de forma alguma, receber o mesmo tratamento padronizado. A verdadeira saúde metabólica não é uma guerra contra números no seu exame de sangue, é a organização bioquímica do seu sistema. É entender qual porta está aberta e trabalhar para fechá-la, restaurando o fluxo e a harmonia da sua grande empresa biológica. Se você gostou dessa forma de enxergar a saúde, de ir além dos sintomas e buscar a raiz dos problemas, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, a gente busca entender o corpo para transformar a saúde de verdade. Muito obrigado por assistir e até a próxima.